Olá, meu nome é Carolina. Eu sou mestranda do programa de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento sob orientação da professora Luciana Maria Caetano. Eu vou apresentar aqui a minha pesquisa de mestrado, intitulada Definições de Emoções Morais em Estudos de Psicologia do Desenvolvimento de Crianças, uma revisão de escopo. Na introdução e no referencial, eu passo primeiro por uma breve história dos conceitos, partindo da história da filosofia ocidental, com as principais conceituações dos termos que vão ser muito utilizados pelos autores do nosso referencial teórico, que são principalmente razão, moral e emoção. Então, por pelo menos 2 milênios, o conceito de razão ele foi predominante em detrimento de outros aspectos humanos, como as emoções, por exemplo. Então, eu trago rapidamente essa história desses conceitos. Depois eu passo para o nosso referencial teórico propriamente dito, que parte da tradição nacionalista em psicologia do desenvolvimento, começada nas obras do Jean Piaget, que passa pelo Kohlberg e pelos pesquisadores da teoria do domínio social. Essa tradição ela é focada principalmente nos raciocínios morais. Eles consideram também, principalmente os pesquisadores da teoria do domínio social, o papel das emoções morais nos juízos infantis, mas o foco, de fato, é nos raciocínios morais. Depois eu chego nos estudos sobre as emoções morais que tiveram um aumento bem significativo nas últimas décadas, partindo dos anos 80, principalmente. Então, nos anos 90, a gente já encontra muito mais estudos do que nos anos 80, nos anos 2000, mais que nos anos 90 e por aí vai. Então, é uma crescente muito significativa desses estudos. O objetivo geral do meu trabalho é mapear a literatura acerca das definições de emoções morais em estudos com crianças. E eu esqueci de adicionar aqui, mas estudos com crianças em psicologia do desenvolvimento. É muito importante ressaltar que a área é a área de psicologia do desenvolvimento. Os objetivos específicos são, em primeiro lugar, identificar os estudos teóricos e empíricos em psicologia do desenvolvimento de crianças que contenham definições do conceito emoção moral. Em segundo, analisar as definições, características funcionais, variáveis e aspectos teóricos encontrados nos estudos selecionados e, por fim, sintetizar a literatura identificada e analisada de modo a apresentar e esclarecer aspectos conceituais das emoções morais na área de psicologia do desenvolvimento. Aqui eu trouxe alguns exemplos do que são emoções morais. Isso varia de autor para autor, mas, a grosso modo, simpatia, empatia, elevação, nojo, raiva, desprezo, vergonha, culpa, constrangimento e compaixão. Trouxe também um exemplo de uma possível definição que eu encontrei quando foi feito o teste piloto em alguns autores, pelo menos, pelo que eu me lembro, 3 autores, talvez mais, retomaram a definição formulada pelo Jonathan Haidt de emoções morais como aquelas emoções que estão ligadas aos interesses ou bem-estar da sociedade como um todo, ou pelo menos de outras pessoas que não o juiz ou agente. Então, é só um exemplo de uma possível definição, isso varia de acordo com cada autor, existem outras definições, como a gente vai ver também, e que, inclusive, é o objetivo da pesquisa encontrar. O método foi formulado um protocolo que segue o PRISMA e o processo de revisão vai ser realizado a partir dos passos propostos pelo Instituto Joana Briggs, que eu apresento logo em seguida, sendo o primeiro passo o delineamento da questão de pesquisa, o segundo é a identificação da literatura relevante, o terceiro é a seleção da literatura relevante, o quarto é a extração dos dados e o quinto, a coleta, o resumo e o relatório dos dados. Então, em primeiro lugar, a gente faz o delineamento da questão de pesquisa. Eu utilizei a estratégia PCC, que é uma variante da estratégia PICO, muito utilizada nas pesquisas de revisão sistemática. A estratégia PCC ela é bastante utilizada nas pesquisas de revisão de escopo, porque ela permite que a gente acrescente o conceito e o contexto também. Então, a população, na minha pesquisa, ela é relativa a crianças,
O C de conceito é emoções morais e o C de contexto é psicologia do desenvolvimento. A segunda parte, que é a identificação da literatura relevante, ela vai ser feita nas bases de dados APA, SecNet, né? A Medline, PubMed, Scopus, Web of Science, Cielo e Lilac. Eu trouxe aí embaixo um exemplo de uma busca nas bases de dados. Cada base de dados tem as suas próprias características, então a busca precisa ser adequada a essas características. Mas esse é um exemplo de uma possível busca. E também as listas de referências bibliográficas dos artigos inclusos vai ser analisada para que a gente garanta que o menor número possível de artigos acabe ficando de fora. Na parte de seleção da literatura relevante, eu coloquei primeiro os critérios de inclusão e os critérios de exclusão que vão ser utilizados na pesquisa. Quanto à população, vão ser inclusos estudos com crianças entre 0 e 12 anos de ambos os sexos. E vão ser exclusos estudos com indivíduos com mais de 12 anos. Quanto ao conceito, vão ser inclusos estudos que citem diretamente o conceito de emoção moral e exclusos estudos que não citem o conceito de emoção moral ou que citem conceitos e construtos aproximados, mas que são diferentes. Quanto ao contexto, vão ser inclusos os estudos na área de psicologia do desenvolvimento e exclusos os estudos em outras áreas que não é de psicologia do desenvolvimento. Ainda sobre a seleção da literatura relevante, tem duas etapas nesse estágio. Em primeiro é a triagem, onde a gente vê o resumo, as palavras-chave e o título de cada artigo que a gente encontrou nas bases de dados, e a partir dos critérios de inclusão e exclusão, são selecionados aqueles que passam para a segunda etapa, que é o estudo de elegibilidade, onde os artigos completos são lidos e também aplicados os critérios de inclusão e exclusão para selecionar os que vão ser de fato inclusos na revisão. E todo esse processo ele é reportado a partir dos itens do checklist Prisma. A quarta etapa, que é a extração dos dados, a gente vai extrair os dados de identificação dos estudos, claro, com o título da revista, o país onde o estudo foi realizado e por aí vai. Mas o principal são os achados e as implicações, onde nós vamos extrair as definições de emoções morais, as características funcionais das emoções morais, os tipos de emoções morais estudados e as perspectivas teóricas subjacentes, também as variáveis relacionadas. A gente considera acrescentar também a extração dos dados das dimensões desenvolvimentais das emoções morais. Por fim, a coleta, o resumo e relatório dos dados vai ser feita uma análise qualitativa, porque como as revisões de escopo têm objetivos muito exploratórios e amplos, é bem comum que a gente use métodos estatísticos para a síntese dos dados. Então, a gente vai fazer a criação de algum método de categorização das definições encontradas, e a partir disso, a gente vai poder gerar informações de frequência. E os resultados vão ser reportados no protocolo final. Esse é um fluxograma que é preciso ser preenchido a cada etapa, então, desde a identificação dos estudos, passando pela triagem, elegibilidade e os estudos inclusos. Também a gente coloca quais foram as razões para os estudos serem exclusos. É importante dizer também que todas essas etapas são feitas por 2 pesquisadores independentes, então que não estão conversando entre si no momento em que estão fazendo a triagem, a elegibilidade, enfim. E é feito o cálculo do coeficiente kappa de concordância entre esses pesquisadores. Caso o coeficiente kappa resulte insuficiente, é preciso que seja refeita a etapa referente a esse cálculo. Eu trouxe também os resultados prévios, alguns resultados prévios do teste piloto que foi realizado. Então, o principal achado é relativo às definições das emoções morais. No teste piloto, a gente analisou 61 artigos e capítulos de livro e em 17 deles, nós conseguimos encontrar alguma definição do conceito de emoção moral. Então, em 72,1% dos artigos, nós não encontramos nenhuma definição
do conceito. Em 27,9% nós conseguimos encontrar pelo menos uma definição. As características funcionais das emoções morais, isso já é mais comum da gente encontrar nos estudos. Então, dos 61 artigos e capítulos de livro analisados, 36 apresentaram pelo menos alguma característica funcional das emoções morais, como, por exemplo, ser uma motivação para o comportamento moral. Então, em 59% dos artigos, alguma característica funcional estava disponível e em 41% nós não encontramos nenhuma. Alguns artigos também, eles não trouxeram uma definição do conceito de emoção moral, mas eles definiram alguma emoção moral específica, como culpa, vergonha, orgulho, enfim. Então, em 54,1%, nós não encontramos nenhuma definição de alguma emoção moral específica. Em 45,9%, nós encontramos de pelo menos uma emoção moral específica. Então, é mais comum que, pelo menos de acordo com o teste piloto, que a gente encontre nos artigos definição de emoção moral específica, em vez de definição do conceito emoção moral em si. Eu coloquei um gráfico com as emoções morais específicas que foram mais definidas nos artigos. Então, os principais são culpa e simpatia, cada uma com 14 definições encontradas, e depois isso vai caindo um pouco. Essa parte de outros aqui, ela é referente principalmente à indiferença. Então, em 2 artigos, nós encontramos indiferença definida como uma emoção moral. E é isso, aqui estão as referências, caso alguém queira se aprofundar. Parar aqui, compartilhamento de tela. Então é isso, agradeço aos que acompanharam, espero que a apresentação tenha sido clara e até o encontro. Muito obrigada.